falar uma parada pra vocês, cara. Você sabe que de uns anos pra cá, cara, desde 2022, antes da Copa do Mundo, eu tomei uma decisão pra minha vida, cara, que eu queria indicar pra vocês. Eu parei de falar e ler sobre política. Parei. E vou dizer uma coisa pra vocês, cara. É um negócio que limpou a minha alma, cara. Nossa, eu fiquei me sentindo tão bem. Eu saí dessa energia de merda. E fiquei assim, cara, leve. E hoje eu decidi voltar. Primeiro, na semana passada, mano, perguntaram pra mim, falaram, ô Rabin, o que você acha desse bagulho aí do 6-1, mano? Falei, cara, esse jogo aí o São Paulo foi humilhado, hein, mano? Corinthians fudeu com nós. Aí falaram, não, o negócio do emprego aí e tal, não sei o que, coisa do emprego. Aí eu fui ver, cara, eu não tinha lido sobre o assunto e eu vi que estavam brigando, polarizando esse assunto, que não tem nada a ver com polarização, é emprego. Eu acho que é muito simples essa decisão do 6-1, né, ou 4-1, 3-1, é muito simples, cara. As pessoas têm que ter folga de acordo com o emprego delas. Vocês concordam ou não? Vou dar um exemplo aqui, ó, comediante. Pode botar para trabalhar todo dia, mano. A gente fica 1h30 falando merda e dorme. Trabalha todo dia. Cirurgião é melhor uns 3 vezes por semana. Pegar um cirurgião cansado, imagina, mano. Pô, você vai operar o joelho e você acorda com seios. É perigoso, mano. Agora, pedreiro, mano. Pedreiro, por favor, todo dia. Porque 5 dias os caras já não vai, mano. Se botar 3, fudeu. Sua obra nunca fica pronta. E aí, mano, semana passada tava vendo que teve, né, o negócio do G20 aqui no Brasil. Eu nem acreditei, nós estamos chiques, hein, mano. Você viu, recebemos G20. A hora que eu vi G20 no Brasil, eu achei que era encontro dos caras da revista G, tá ligado? Porque não é possível, não, recebemos líderes do mundo inteiro. E eu fiquei esperando dar uma merda, confesso, cara. Foi muito louco, mano, esse bagulho, porque o Lula recebeu todos os caras do mundo inteiro. A gente sempre fica na expectativa de acontecer alguma merda, né? Não é porque é o Lula, é porque é brasileiro, pô. A gente sempre faz merda. Imagina o Lula falando pro presidente da França, ei, francês, coração, tudo bem? E aí, maricom, bem-vindo ao Brasil. Dando umas gafes, né, cara? O cara do Japão fala sushi, beleza? E aí, Joe Biden, give me four. Cumprimentando a galera, mano. Pô, o Joe Biden veio pra cá, ele tá muito velhinho, né, cara? Ele tá muito louco, mano. Ele se perdeu, porra. Era pra ele estar no Rio, ele apareceu na Amazônia, do nada. Acho que ele pegou o voo errado, né? Você imagina ele em Cumbica. Ele tava dando a entrevista, do nada ele foi parar no meio da floresta. Vocês viram o bagulho? Oh, thank you. Ele entrou no meio do mato, parecia o Homer Simpson no arbusto. Não sei, né, que ele vai subir. Vai desaparecendo, né, cara? Puta, e aí você acha que não dá pra piorar? Daí vem a Ana Maria Braga. Você viu a Ana Maria Braga? Ana Maria Braga falou, não, e hoje o presidente... A minha Ana Maria Braga tem a voz do Michael Jackson, tá? Só pra falar. E hoje o presidente Lula encontrou o presidente dos Estados Unidos, Bin Laden. Mano, o Louro José falou, não é o Bin Laden, não! É Joe Biden. O papagaio que só repete as coisas corrigiu ela. O papagaio falou, não vou falar essa merda não. Até o Joe Biden falou, essa senhora está muito atrapalhada. Que viagem foi essa, mano? Olha, vou falar uma coisa pra vocês, cara. Independente de qual for o político brasileiro que tiver no comando, uma coisa a gente tem que saber, cara, o Brasil não pode entrar em guerra contra países nenhum, ainda mais forte, não pode. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia, cara. Não tem, mano, os caras têm F-14, 15, 16, até o 30 os caras têm de caça, nós temos o avião da Gol aqui. Os caras têm tanque de guerra, nós temos Jeep Renegade. Os caras estão na guerra, os combatentes gringos. Os nossos estão pintando o meio-fio. Não dá, mano. Não tem como entrar em guerra. Aí vem a Janja, porra. A Janja mandou, fuck you, Elon Musk. Eu falei, caralho.
Até o Lula falou, você bebeu, Janja, caralho? Que porra é essa? Você bebeu? Companheira, você... E até perguntaram pro Lula, falaram, ei Lula, você vai bancar essa treta aí? Ele é, foda-se, o Elon Musk, porra. Falaram, mas ele criou o Tesla, mano, um carro que anda sozinho. Aqui nós temos também um transporte que anda sozinho, que é o jegue. E é natural. Eu sei que, mano, cara, tá dando muita... Não, a gente tem que... O cara vai ser ministro do Trump, né? O Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos. Bolsonaro, cara, parece que está impedido de ir na posse do Trump, que o Alexandre de Moraes não deixou. Eu imagino que ele deve ter ligado para o Alexandre de Moraes, tipo, como se estivesse falando com a mãe dele, tá ligado? Fala aí, Xandão, tudo bem? Deixa eu ir na festa. Por favor, eu vou ficar só 15 minutos. Prometo que eu vou tomar só 3 calls. Olha, meus filhos vão, vai todo mundo, só eu não vou. Não vai me vá se fuder, então, careca safado. Lex Luthor. Brincadeira sadia, hein? Grande Alexandre. Sua careca reluz, brilha no mundo. Melhor ministros. Mas olha, a gente brinca aqui, cara, mas o negócio tá feio, cara. As pessoas estão ficando meio malucas, né? Vocês viram o que aconteceu na semana passada, cara? Aquele cara em Brasília, o que é aquilo, mano? Aquele maluco, mano. Aquele cara é muito estouradinho. Cidadão é muito explosivo. Não pode ser assim. Aquele bolsonarista, você desculpa, aquele cara eu não entendi qual foi a ideia dele, mano. O cara tinha um plano, ele falou, eu vou matar Alexandre de Moraes. No meio do caminho ele mudou o plano, eu vou matar a estátua. Aí ele jogou a bomba quicou e matou ele. Falei, mano, é o pior terrorista do mundo. Se esse cara fosse da Al-Qaeda, em vez de derrubar as torres gêmeas, ele explodiu o edifício do Copan. Para derrubar o Terraço Itália, cara. É o pior terrorista do mundo. Agora, pelo amor de Deus, tá muito radical, cara. Você imagina o que deve estar se passando pela cabeça do Alexandre de Moraes, cara. Certeza que não é um shampoo. Mas ele deve estar preocupado, cara, porque, porra, é muito ódio, né, cara? No ano passado teve um cara que o cara se jogou gasolina no corpo e acendeu. O cara pegou fogo e ficou gritando, Xandão! Tipo um motoqueiro fantasma. Agora esse cara se explodiu, mano. O Alexandre deve estar pensando, porra, antes eu brigava com os bolsonaristas, agora minha treta é com os X-Men. Os caras pensam que eu sou o professor Xavier. A Marvel vai comprar esse filme. Política brasileira, cara. E aí, finalmente, essa semana descobriram, né, cara, é o que está em todos os jornais, aí um plano. Parece que, né, estão investigando, parece que tinha um plano para matar o Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, cara. Olha o Brasil, cara. Primeiro, matar o Lula. Não é difícil. Dá a Heineken 0 para ele. Cadê o Goró, filha da puta? Ele vai ter um troço. Outra coisa, mano, se o Lula morresse, uma coisa a gente sabe, não dava para cremar, senão ia explodir. E mais importante que isso, se o Alckmin morresse, mano, ninguém ia notar. O Alckmin não faz muita falta, vai, mano? Não tenho nada contra ele, nada mesmo, mas não faz falta, mano. É tipo aquela meia que a gente perde, 10 anos depois você lembra e fala, cara, tinha uma meia. Cadê minha meia? Agora parece que, mano, pegaram esse plano aí e, porra, tinha mais de 30 pessoas do exército envolvidas nisso, mano. Por isso que não mataram o Lula. Chegaram na hora, pintaram o Lula de branco. Você imagina, cara, se essa porra for verdade, cara. Meu Deus do céu, se isso... As investigações falaram que foi isso mesmo, que tiveram reuniões
para decidir. Imagina uma reunião, o Bolsonaro, os caras do exército. Bolsonaro, vamos lá, pessoal, uma reunião aqui, criativa. Fazer um brainstorm. Como é que vamos matar Luiz Inácio? Pode sugerir aí, pessoal. Facada machuca muito. Você imagina, mano, se o Bolsonaro for preso mesmo. Caralho, o cara chegando na cadeia, o Bolsonaro, mano. Manda aí, pessoal, tudo bem? Olha, como eu sempre disse no meu lema, bandido bom é bandido ótimo, tá ok? Fica aí o sabonete, eu não vou pegar, hein? Caralho, mano. Inclusive, mano, eu queria fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, nessa plateia. Temos alguém aqui mais velho do que 60 anos? Só para saber, alguém mais velho que 60? Fala eu, né, que é mais fácil. Ali, ô Oscar! Porra, Oscar Schmidt tá aqui, você tá brincando, mano. Que da hora. O rei do basquete nacional, simplesmente. Pelo amor de Deus, que honra, Oscar. Caralho, que da hora, Oscar. Não esperava por essa, hein? Mentira, eu sabia que ele vinha. Pra me dar um prestígio. Oscar, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você acha? Olha a Cris também, tudo bem? Eu conheço a família, os amigos, todo mundo. Oscar, o que você faz hoje melhor que você fazia antes? Nada. A animação do Oscar, né? Nada, enterrado é que não é, né, Oscar? Mão santa e o pau bobo. Eu sei como é. Eu não devia ter falado isso, ele não volta no show. Da hora, Oscar. Não, mas não faz nada mesmo de melhor? Nada. Olha a animação do Oscar. Vamos só para contrapor aqui. Tem alguém hoje mais novo do que 20 anos, porém mais velho do que 18, só para não dar cadeia hoje. Ali tem uma moça. Tudo bem, moça? Como você chama? Ali. Você? Como? Beatriz? Ah, não, bonita. Beatriz, o que você mais gosta de fazer hoje? Pode? Dormir. Caralho, a Beatriz tem a vibe do Oscar. Olha as ideias. Achei que ela ia surpreender, até a mesma cabeça do Oscar. Legalização da maconha. Beatriz, sua opinião? Não tem opinião formada. E o Oscar? Também não. Caralho, são iguais. É sua filha, Oscar. Viu? Puta interação de bosta, né, mano? Eu não tenho opinião, também não. Pode fumar, tá tudo bem. Ah, beleza, pode apagar a luz aqui que não funcionou. O importante é ter o Oscar por aí também. E Beatriz também, claro. Mas que honra, hein, Oscar? Obrigado mesmo, hein, mano? Da hora mesmo, porra. Você merece. Ah! Tá vendo? Fala isso pra minha esposa, Oscar. Que ela não acha. Agora mudando de assunto, mano. Vocês viram? Pô, que ridícula essa tentativa de golpe, cara. Puta que pariu, ridículo. Bambam não acertou um no popó. Mas teve o do Bolsonaro também, vocês viram isso aí? Falei, mano, é lógico que ele não vai conseguir dar o golpe, nem flexão ele consegue, pô. Mas aí parece que quebraram o sigilo, mano, e ele tentou dar um golpe. Parece que ele tentou convencer uns comandantes do exército que ele nem conhecia. Eu falei, caralho, velho, que burro. Chegaram o comandante do nada. Ô, tudo bem, eu sou o Jair. Eu sou o golpe de Estado. Porra, velho, do nada, cara. É a mesma coisa que você pedir seda numa blitz. Aproveitando que você me parou aqui, chefe, você me prendeu algum maconheiro aí que eu tô precisando da seda? E aí os caras estão revelando o que aconteceu, né? O depoimento dos comandantes do exército. Parece que foram 3 reuniões. O Bolsonaro tentou 3 vezes, mano, convencer os caras. Imagina na primeira reunião, os caras, pô, o presidente quer falar com a gente. Tudo bem, senhor Jair?
Tudo bem? Tá pensando aqui, tá ok? Precisar de vocês para fazer um golpe de Estado. Os caras, não, peraí, você tá de brincadeira. Brincadeira sadia. Zoeirinha. Aí os caras vão embora, né? Fala, mano, será que ele falou sério? Não é possível que o cara queira dar um golpe. Não, imagina. Aí chega um e-mail pros caras, reunião. Aí os caras voltam na sala, certeza que ele vai se desculpar. E aí, Bolsonaro, tudo bem? Golpe de Estado! Cara, Bolsonaro, você vai ser preso. Brincadeira sadia. Mais uma reunião. Golpe de Estado! Puta que pariu, velho. Maluco não tem noção. Aí beleza, né? Daí fizeram depoimento com todo mundo. Fizeram depoimento do Bolsonaro e ele no depoimento fez o que ele deveria ter feito na pandemia. Ficou em silêncio. Porque, porra, se falasse, o advogado orientou, porque se ele falasse, mano, imagina as bostas que ele ia falar. Não foi um golpe, foi só um golpezinho. Pra que tanto mimimi nessa PF? Instituição de maricas. Ficar botando tornozeleira eletrônica, que coisa gay. Vai botar o quê? Pulseira eletrônica, brinco, piercing. Próximo passo é dar o rabo. Caralho, mano. Mas o Brasil é isso, né, cara? Provavelmente não vai acontecer nada, porque na semana que vem o Lula vai dizer alguma merda também, que já vão esquecer o assunto. Semana que vem o Lula vai falar, nunca se viu antes um golpe de Estado. Aonde já se viu dar golpe? Se bem que uma vez eu dei uma cabeçada na Janja. Uma hora vai falar alguma merda, todo mundo vai esquecer o golpe. Porque o Brasil é o país dos memes, né, cara? Inclusive, Bolsonaro ontem estava num trio elétrico. Eu falei, caralho, o que ele é? Nem candidato ele é mais. Tava cantando, o seu amor é canibal. Eu comi um índio e agora eu sou feliz. E ele foi para uma cidade chamada Maricá. Eu não achei coincidência. Certeza que ele queria fazer um meme lá. Quem nasce em Maricá é o quê? Mariquinha! Pronto, esqueceram o golpe. O Brasil, ninguém liga pra essa porra. O Brasil não tá nem aí, mano. Não vai acontecer porra nenhuma. Cara, se for preso, fudeu, né? Vai ter o Lula e o Bolsonaro vai ter sido preso. Aí, mano, vai ter nem mais PT e PSDB. Vai ser PCC e CV pra concorrer nas eleições. Só ex-presidiário aqui. O Brasil é uma piada, mano. Agora o brasileiro se importa mesmo com assuntos muito mais importantes do que golpe de Estado, o BBB. Eu confesso para vocês que eu tenho um negócio na minha cabeça que eu não consigo assistir, cara. Eu vejo 1 minuto, me dá um nervoso, porque eu não entendo a lógica. Desculpa, eu respeito quem é assim. Mentira, eu não respeito não. Eu não consigo entender a lógica, mano, porque eu tô vendo TV, eu quero ver uma aventura, sabe? Eu quero ver o cara se jogando um prédio, porra, matando todo mundo, Bolsonaro de jet ski dando um golpe de Estado. Foda-se! Foda-se o Brasil! Pátria amada, eu quero ver uma porra dessa, entendeu? Num filme. Eu não quero ver, mano, porra, você liga no BBB, você fala, caralho, olha lá, tem um cara sentado no sofá, na frente da TV que nem eu. O que ele vai fazer? Será que ele vai pegar um amendoim? Mas então, eu não entendo muito bem a lógica do BBB, tá ligado? Pra que assistir? Mas tem umas coisas que me chamam a atenção quando vira uma notícia extrema. Por exemplo, pô, tô sabendo que um cara que entrou no BBB, o maluco tem Alzheimer, cara. Vocês viram essa porra? O tal do Buda, que ele esqueceu que é casado, né, mano? O maluco esqueceu. Caralho, Buda, o que você fez, mano? O maluco chavecou a mina, esqueceu que é casado. Ele falou, tô na Globo aqui, ninguém vai ver, foda-se. Se fosse na Fazenda, beleza, né, mano? Mas, pô, o cara deu uma puta de uma chavecada, cara. E aí, cara, o que acontece, né, mano? Pô, o primeiro caso que o cara continua na casa, mas foi eliminado da própria residência. E a Globo também é foda, fica muito moralista, né? Porque, pô, beleza, o cara fez cagada, chavecou a mina, é casado, mas não precisa pisotear o cara.
Aí o cara ganhou uma prova e todo mundo dá depoimento. Vai a mãe, a avó, que já morreu. Os caras resgatam vídeo de 100 anos da avó. Aí aparecem os cachorros. Ele, pô, cadê minha mulher? E a mina que ele chavecou falou, ué, você é idiota, velho? Aí os caras, porra, acorda cantando música, traidor, não sei o que, não sei o que. Pô, coitado do cara, velho. Só deu uma traidinha. Sacanagem. E, por outro lado, mano, a esposa do cara ganhou milhares de seguidores. A mina tá milionária, velho. Várias marcas fazendo propaganda. Chama Camila, a mulher dele. Deve ser brava também. A mina fazendo várias propagandas, você viu? Sabonete IP. A mina falando, eu preciso lavar muita roupa suja em casa. A mina nem aí, ganhando maior dinheiro. E as empresas entrando, né? Mala Samsonite, eu vou dar pro meu marido para expulsar de casa. XP Investimentos, para você ter um bom aconselhamento para investir e não investir num bosta que nem eu. A mina tá, todas as marcas estão entrando e fazendo essas propagandas, mano. Inclusive, porra, falando em marca, outra coisa que mexeu comigo essa semana, fiquei sabendo que o Subway, velho, vocês estão sabendo? O nosso querido Subway tá precisando de ajuda financeira. Os caras estão devendo 480 milhões, eles pediram, mano, uma ajuda do... Olha o Subway, cara. O Subway tá tão falido que tá jantando no Habib's. Que puta bosta. E, mano, o mesmo dono do Subway é o mesmo dono do Starbucks. O cara conseguiu falir duas marcas de sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que foi ele que tentou trazer a Disney para São Paulo, virou o Hopi Hari. Mas, se eu fosse o Subway, eu já investia nessa mina do BBB aí, nessa Camila. Faz uma propaganda, entendeu? Ela vai falar, olha só, o Subway pareceria com o meu marido, porque os dois estão falidos agora, mas pelo menos no Subway o mínimo é 15 centímetros. Ia dar uma enriquecida, né, pelo menos. Falar uma parada pra vocês, meus amigos. Porra, o Brasil tá um país estranho, hein, cara? Vocês viram? Essa semana tá acontecendo várias coisas, né? O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos. Isso aconteceu, acho que foi no começo da semana, né? Ele deu uma declaração, falou, não trabalho mais, a partir de agora. Eu falei, porra, mas antes também... Eu não lembro dele trabalhando, não. Não lembro. Eu não tô lembrado. Não, mas é verdade, sem puxar sardinha, fica tranquilo que vem piada pro outro lado também, viu, pô? Mas olha, eu não entendo. Ele foi lá pro Texas, né, pra uma cidade lá, mas a maioria dos caras bolsonaristas tá tudo em Orlando. E eu não entendo por quê, cara. Eu acho que o Silas Malafaia falou pra eles, eu vou proteger vocês. Vão pra Universal. E eles estão lá perto dos Minions. Protegidos. Mas a verdade é o seguinte, o Brasil vai pegar fogo, hein, mano? Vocês estão ligados que vai, né? Porque, porra, o Bolsonaro vai ser preso. Não tem como. Vai ser preso. Teve uma acusação de tentativa de golpe. E ó quem vai julgar. Alexandre de Moraes. Já era. Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Pô, já era. Não tem como. É uma coisa que o João Gordo fazer uma prova de educação física com Dado Dolabella. Não vai. Não escapa, mano. Não tem como, cara. E uma coisa que eu tô observando é o seguinte, a galera lá do 8 de janeiro, os caras foram presos há muito tempo, cara. Já tem um tempo que eles foram presos. E agora que tá pra dar merda pro Bolsonaro, ele tá... Pessoal, anistia. Vamos livrar todos da cadeia. Mas tem que ser justo. Tem umas pessoas que estão com as penas um pouco pesadas. Eu acho, cara. Pô, estamos falando aí da mulher que passou batom na estátua... 14 anos de cadeia. Eu falei, caralho, bicho. 14 anos que batom. Era o batom da Avon, caralho. Só assim, né? Corrói a estátua aí, tem um motivo. É muito tempo, cara. Compensação, as pessoas que ele não gosta, ele não tá pedindo nada. A Carla Zambelli foi julgada, mano. Parece que vai pegar 5 anos de cadeia. Vocês viram? Porra, essa foi fogo de... Bolsonaro odeia ela, cara.
Um dia antes da eleição, ela foi atirar no cara, mano. Atravessou a rua. E não é que ela foi disfarçadamente atirar, ela foi assim, ó. E nem na aula de tiro, pô, todo mundo viu, cara. Não dava pra escolher, odeia. Ela tá condenada, vão condenar ela, né? 5 anos de cadeia. Perguntaram, Bolsonaro, anistia ela? Falou, foda-se essa aí. Safada, pilantra, picareta, petista. Ele tem certeza que ela é petista infiltrada. Mandaram essa doente aqui pra atirar nas pessoas um dia antes da eleição. Se fuder. Caralho, velho, o Brasil não é pra amadores. Enquanto isso, o nosso presidente, o Lula, ele tá com uma popularidade baixa e agora tá mudando de discurso. Eu vi o último discurso dele que ele falou, não podemos deixar o Brasil virar uma república de bandido. Eu falei... Juro que eu fiquei esperando ele falar, por isso eu vou renunciar. Porque não faz sentido. Uma república de bandido. Porque, não, a popularidade dele estava caindo por causa disso, por causa daquela declaração lá no passado, né? Que ele falou, gente, não precisa tirar em quem rouba o celular. Tá roubando só para comprar uma cervejinha. Mano, qual que é a relação da cervejinha com roubar o celular? É que ele pede no Zé Delivery. Não tem muito sentido. Cara, o Brasil tá foda, né, mano? Não é para amadores no nosso país. Mas vamos falar de um assunto mais alegre, vai. Porque política tá tenso por enquanto ainda. Menino Ney. Olha, o Neymar se envolveu numa aí que foi pesada, hein, mano? Teve a treta do sítio, né? Que parece que tinha umas minas no sítio. E o Neymar pegou uma que, mano do céu, eu olhei e falei, menino Ney... Você pode pegar muita coisa melhor, menino. Essa moça parece o Bob Esponja, cara. Eu não entendi essa mulher, mano. Ela, pô, você que é da área da moda, o que ela fez ali, cara? A boca tá na testa, eu não entendi. Ela parece o biscoito do Shrek. Não parece o Cookie, o garfinho do Toy Story? É estranha essa moça, mano. As minhas referências é tudo infantil, que eu sou pai agora, né? Aí é todas essas minhas referências. Mas a mina é esquisita, caralho, velho. A mina falou um monte de merda do Neymar, cara. Pô, chegou, né? Primeiro, pagou 20 mil no programa. 20 mil, cara. 20 mil eu não pago nem pra ter o Fantástico na minha casa. 20 mil, o cara pagou 20 mil. Ela apareceu no Léo Dias, falando, mano, que o cara transa mal, goza rápido. Porra, tá dando mais problema que o Maré, essa mulher. Olha o prejuízo que tá dando pro Neymar, cara. E agora falou que tá grávida, cara. Cara, paguei 20 mil pra ter prazer, tomei no... 20 mil, pagou. Durou 4 minutos. A mina foi na TV, falou que transa mal, goza rápido e vai virar pai. Olha o prejuízo que ela deu pro Neymar, cara. Agora o Neymar entende como o Al Hilal se sente. Aprender! Pro menino Ney aprender. Agora, cara, que treta, hein, mano. O Léo Dias também, tomar no cu, o dedo duro do cara. O Léo Dias era... Imagina o Léo Dias na infância, cara. O amigo dele chega nele. Posso contar um segredo? Não! Essa piada foi horrível, vou cortar. Mas eu não sei, cara. Pensando bem. Como é que essa moça, mano, conseguiu pegar o Neymar? De verdade, cara. Eu acho que ela estava mal intencionada, sabe? Sem machismo, essas coisas. Mas eu acho que ela estava mal intencionada. Ela estava mal intencionada. Ela falou, mano, eu preciso resolver minha vida. Eu preciso de um cara bilionário para resolver a minha vida. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ser um que caia. E agora eu vou fazer uma defesa pro Neymar, que eu acho que ele merece. Eu acho que a imprensa pega muito no pé do Neymar. De verdade, vocês não acham? Ah, as mulheres, vocês não sabem nada. Quer ver, mulheres, quantas putas tinha no sítio? 10. Quanto que é o Neymar? 1. Era 11, era um time, ele tava treinando. Pô, de verdade, eu tô casado há muito tempo. Eu nem sabia que dava pra pedir 10 putas. Eu nem sabia. Como é que você faz? Você liga na putzaria, né? Por favor, eu queria umas putas aí.
Você pode ver duas meias portuguesas, ó. Sim, só a parte de baixo, isso. Portuguesa, duas chocolate. Isso, espera só um pouquinho, O Ronaldo veio. Cancela a calabresa. Sério. 10 pontos e uma Coca Zero. Faz o menor sentido, cara. Porra, menino Ney, o que tá acontecendo, cara? Enquanto isso, na política internacional, a qualquer momento pode dar uma bosta, né, cara? Porra, o Trump, cara. Agora ele voltou muito bravo, cara. Você tá louco? Ele tá laranja, ele tá nervoso. Porra, ele fez uma lei agora, cara, que ele vai mudar o status do visto de 530 mil latinos, cara. Vocês viram isso? Mano, o Trump tá fudendo tanto o latino que a Kelly Key tá com ciúme. Acho que a Kelly Key vai gostar dessa piada. Ela não tá com o latino há 30 anos, né? Tô meio chateado essa semana. Desculpa chegar já nessa vibe, mas é que, pô, eu sou um cara que eu gosto muito de futebol. E eu vi a seleção brasileira jogar contra a Argentina e tomar de 4-1, porra. Tomar no cu, deu saudade da Alemanha. O Fernando Diniz ligou pro Dorival e falou, mano, você quer umas dicas de como treinar um time? Porra, jogamos mal, time mais sem raça que o canil da Luísa Mel. Essa piada foi importante. E aí, porra, né, teve a polêmica do jogo lá do Rafinha, jogador nosso, que falou no podcast do Romário que é quebrar os argentinos, que eu acho uma besteira, né? Hoje em dia, ficar estimulando violência assim, né? E todo mundo sabe que não tem que falar nada, tem que quebrar em silêncio. Teve o jogo também aqui do Corinthians, foi campeão paulista, né? Alguém falou disso aí? Porra, tem corintiano aí, né, mano? Mas é o jogo feio do caralho, vai, vamos falar. Jogo horroroso. Não, o único momento perigoso foi quando os ônibus chegaram em Itaquera. Ali foi foda. E jogaram os rojão também, que foi um momento de perigo, né? Quase arrancou a cabeça dos caras. Foi gostoso. Agora vamos falar de assunto que não é polêmico. Bolsonaro virou réu. Calma aí, porra, vai dar tiro no teatro. Falaram pra ele, Bolsonaro, você virou réu. Ele, que história é essa de virar ré? Eu não sou viado. Eu gosto do Bolsonaro falando, se defendendo sobre esse negócio do golpe. Porque eu não fiz nada, onde já se viu? Dar um golpe com uma velha, uma bíblia. Tava nos Estados Unidos, dando um golpe com Mickey. E ele vai mudando o discurso, cara. Primeiro ele falou, não vi minuta de golpe. Brasília é muito grande. Hoje ele já falou, eu imprimi a minuta pra ver o que era. Daqui a pouco ele vai, pensei em atirar no Moraes, mas desisti. Vai mudando, mas porra, o voto rolou e foi 5-0, mano. Os ministros votaram 5-0 pra ele virar réu. Quem foi advogado do Bolsonaro, Dorival Júnior? Confesso uma coisa pra vocês, eu tentei assistir o julgamento, cara, mas eu não consigo, cara. Os caras demoram muito. Foi 3 horas e 3 minutos pra dar 5 votos, o ministro lá, do juiz do STF, não dá, é muito tempo, cara. Fala, virou réu ou não virou réu? Os caras ficam cagando cultura na nossa cabeça. Não é, mano? Eles não falam simplesmente virar réu. Não, ele fala, ministro, belíssimo relatório, permita-me desversar. Eu não sei nem falar essa palavra. Olha, como diria Platão, toda política apolítica. Então, e aí eles falam umas palavras, umas frases em latim que você não entende um caralho, né? Como diria Lemósteles, et nunc quantum homo. E eu fico, cara, por que ele falou isso aí, cara? Então acompanha o voto do relator. Fala, pra que precisava falar latim, filha da puta? Aí eu fiquei tentando entender. Aí uma hora tava o Fux, né, o juiz Fux, falando, olha, ministro, como diria Aristóteles,
Então, discordo de certo ponto, pois se julgarmos o fato perante a ação e o pensamento como uma ação, teremos que reaver a ação, pois todo o pensamento será uma ação. Bom. Eu falei, caralho, eu acho que eu entendi, ele vai ser contra o Moraes, por isso acompanha o voto do relator. Falei, porra, não entendi nada. Uma hora eu já achei que eles estavam julgando o Vladimir Putin. Eu falei, fudeu, eu não tô entendendo. E eu fiquei humilhado, cara, porque eu jamais poderia ser que nem esses ministros aí, porque eu não tenho nenhuma cultura. Eu não conseguiria falar dessa forma. Eu gostaria, mas eu não consigo. Se alguém me encontra na rua, o cara fala, ei, Rabin, como é que você tá? Eu falo, mano, normal, pô, tô de sempre, né? Tô com as meninas lá, minha filha, minha esposa. Pois, como diriam os titãs, família. Cachorro, gato, galinha. Família, vive junto todo dia. Nunca perde essa mania, né? A mãe vive com medo de barata. O pai com medo de ladrão. Jogamos inseticida pela casa. E botamos cadeado no portão. Porque família família. E aí, Rabin, você tá indo aonde agora? Agora eu vou comer um dogão aqui. O dogão daqui é bom pra caralho, pô. Como diria Scooby-Doo, salsicha. Essas são as minhas referências. Piada bastante arriscada, não? Que bosta. E aí teve também aqui a polêmica da Branca de Neve, porra. Isso foi foda. As pessoas reclamam demais, né, cara? Ai, quero reclamar. Tomar no cu todo mundo. Puta filme bom, porra. Branca de Neve. Esse é um filme bom. Reclamaram porque a Branca de Neve... Ai, a Branca de Neve é colombiana. Vai se fuder. Pô, vai se fuder reclamar da Branca de Neve, pô. Nada melhor pra representar uma branquinha do que uma colombiana. Fizeram corretíssimo. Filme polêmico. Não tinha anão na Branca de Neve. Não pode ter anão. Porque o ator anão, o de Hollywood, o Tyron, né, que é o cara que faz tudo em Hollywood, só tem um anão nos Estados Unidos. O cara faz tudo é o anão que faz, o mesmo anão. Teve a fábrica de chocolate, ele fez os 1000 anões, ele fez. Só ele. Foi na impressora 3D, printou o anão, fez tudo. E esse cara fudeu os anões, porque ele deu uma entrevista, ele falou, o Hollywood é preconceituosa. Só chama o anão pra fazer papel de anão. Quer o quê? Bota no Space Jam, porra? Vai botar no Space Jam o anão jogando basquete, uma cena, o anão enterrando, porra. Aí vai ver, ele tá gravando num cinzeiro, né, cara? Calma aí, porra. Resultado, tiraram os anões do filme. O único filme que tinha 7 papéis pro anão. Chega lá e fala, não precisa vai ser computação gráfica. Vai tomar no cu. Vou voltar a ser tequileiro. Sacanagem. Tinha uma puta sacanagem isso aí com os anões, cara. Porra. Os caras conseguiram fazer todos os 7 anões virar o Zangado. E aí, que mais fizeram nesse filme? Porra, a Rainha Má pegaram a Gal Gadot pra fazer. Atriz, porra, mais bonita, muito, dá um pau na Branca de Neve. Tiveram que regravar a cena do espelho 10 vezes. Ela falava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho falava, não. Eu falava, não, você não tá entendendo, você tem que falar que é a Branca de Neve. Eu não vou mentir, tomar no cu. Tiveram que demitir o espelho, porra. Chamaram vários espelhos. Oh, teve várias tretas nesse filme. Ela não arrumava a casa porque é ruim botar a mulher arrumando a casa. Aí não podia cantar pros passarinhos. Aí parece que no filme ela cantava, o pombo vinha, cagava na casa. Não, e não pode ter príncipe também, porque a mulher não pode depender do príncipe, porque ela é autossuficiente. Tudo bem, mas aí respeita a história, senão daqui a pouco, porra, vai fazer o filme com a Graciane. Aí chega o príncipe, vim te salvar. Salvar o caralho, dá o armlock no príncipe. Já come 30 ovos, caga no castelo.
Princesa não tem que ser bonita, tem que ser forte. Você, moça, qual a sua área da medicina? Nutrologia não é médico real, vai. Ele é médico. O cara mexe com veia. Não. Ele mexe com veia, você mexe com veia que quer emagrecer. Não, tô brincando. Nutrologista é bem legal. Nutrologista, não é nem isso que fala. Nutróloga, né? O nome, é isso aí. Ah, da hora. Mas faz faculdade de medicina pra você? Faz mesmo? Então, perdão pela minha ignorância, viu? Inclusive, tô assim com vocês porque eu não consegui completar a minha dieta que eu comecei. Eu cedi a pizza. Muito bem, mais médico. Vamos ver se tem mais um só aqui na plateia. Vamos ver ali. A esposa baixando a mão dele, brava pra caralho. Qual a sua área, moça? Não terminou, mas você vai fazer o quê? Dermato também não é medicina. Você espreme espinha, né, pô? Tem que respeitar o médico real. Olha a puta com o marido. Eu falei que eu não queria levantar, seu bosta. Acabou sua noite, velho. Da hora, parabéns pelas profissões. Obrigado pela presença de vocês. Uma salva de palmas para vocês que colaram aqui. Muito obrigado de coração. Temos um gerente de cassino online. Eu ia zoar você, mas eu vi que você pega uns influenciadores e dá mó grana isso aí, né, mano? Eu pensei uma vez, falei, porra, mas é meio foda, né, fazer propaganda de um bagulho que rouba seus fãs. Mas quanto que é o cachê, mano? Em dólar, quanto? Não, 100 por influenciador? Por pessoa. Ah, isso aí é esquema de pirâmide. Mas peraí, aqui tem quase 1000 pessoas, hein? 100 dólares por cada um? Galera, pelo amor de Deus, cassino online. É a melhor coisa que existe. Como é que chama a plataforma? Não, não vamos falar. Mas entra aí, porra. Imagina, eu vou ganhar 100 mil dólares, caralho. Aí é nóis, hein? Vocês não ficarem empolgados, tudo bem. Vocês não querem me ver bem. Vocês só iam perder um joguinho, porra. Tudo bem, pode apagar a luz. Eu vou embora. Muito obrigado, mano. Agora sim, vamos mudar de assunto aqui. Ficou um clima de bosta. Deixa eu falar um negócio aqui que eu tava conversando sobre esse bagulho online. As coisas online, aliás, estão meio esquisitas, né? Vocês viram o que tá rolando no TikTok essa semana? Pra quem não sabe o que é TikTok, que na minha plateia tem um pessoal mais velho também, vou explicar. TikTok é um aplicativo que deixa as crianças com tique e toque. Por isso que tem esse nome. Porque a minha filha entrou nesse bagulho e desde que ela entrou, eu abro a porta do quarto dela, ela tá assim. Eu falo, mano, tá dando uns probleminha na criança. Então isso é o TikTok. E agora, mano, o TikTok tá dando um dinheiro pros influenciadores lá que fizeram uma live bizarra, uma live, eu não sei nem como eu explico isso. Que aparece um milho, um desenho de um milho, e o influenciador tem que ficar comendo milho. Um milho que não existe. Eu vi essa merda, eu fiquei assistindo, falando, não. Como é que uma pessoa se humilha tanto numa live, velho? Aliás, deixa quieto. A última vez que eu vi alguém se humilhando tanto numa live, fui eu mesmo. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas, porra, né, comendo um milho virtual, é um bagulho meio ridículo, sabe? E também a última vez que eu vi uma pessoa se queimar tanto por causa de um milho, foi o pai da Larissa Manoela. Dá um milho pra criança, caralho. Fazer a menina passar fome. Pelo amor de Deus, porra. Tadinha da criança. Agora vamos pra loucura mesmo, hein? Vocês viram as fofocas da semana, mano? Olha, eu fiquei sabendo que teve um assessor aí do filho do Bolsonaro que falou que já deu uma futucada lá, hein? Eu sou o cara livre de preconceitos, mas eu achei curioso. Será que o cara comeu 0,4 de 4?
Zero preconceito da minha parte, mas é que é irônico, mano. É um bagulho irônico. O Bolsonaro que se demonstra tão contra, né, mano? O filho do Bolsonaro ser gay é a mesma coisa que a Marina Silva ter o Ricardo Salles de filho. E o Ricardo Salles ser pai da Greta Thunberg. É um bagulho meio esquisito, né, de se acontecer. Outra coisa que eu vi que aconteceu, mano, foi que o pessoal deu uma economizada lá na defesa dos caras dos malucos lá que invadiram o Congresso. Contrataram uns advogados meio fraco, hein, mano? Para os caras chegarem na porta da Uninove e falaram, quem tá se formando? Vamos defender os caras lá. Teve um que falou, não, o príncipe maquiavélico, sei lá, falou umas puta bosta. Teve uma advogada que não defendeu os caras, chorou, velho. Chamar alguém pra chorar, me dá a garrafa de uísque, eu vou. Pelo menos é engraçado, pô. Você tá doido, mano. Enquanto isso, o presidente Lula está em Cuba. E deu uma confusão lá com o presidente local. Vocês viram a bosta que deu? Mas que o Lula chegou lá e falou, Cuba libre. O cara falou, Cuba já é livre. Não, goró, caralho. Tá dando as confusão também ali. O presidente tá viajando, mano. Em 8 meses ele foi para 19 países. O Lula. Tá viajando mais do que eu no Catar. De uma coisa a gente pode ter certeza sobre essas viagens. Com certeza as passagens não foram compradas na 1, 2, 3 milhas. Porque senão ele não ia, mano. Mas estão dizendo que ele está lá para fazer os acordos internacionais que ficaram faltando, né? Por causa das coisas e tal, não sei o quê. Mas tem o pessoal reclamando, né? Já perguntaram para ele. Falaram, ô Lula, só fica viajando, mano. E o Brasil? Ele, Brasil eu já conheço, já fui, tá de boa. Já rodei de ponta a ponta. Só mais. Bagulho louco, hein, mano? E eu vou falar uma coisa, cara, eu acho que um dia a nossa sociedade vai ter que buscar uma mistura das coisas, sabe? Um meio termo, assim, porque é uma coisa que eu sinto um pouco de falta, sabe? Tem muito imbecil à solta. Por exemplo, Disney. Vamos mudar de assunto aqui, beleza? Disney teve o filme da Pequena Sereia, pegaram uma pequena sereia, uma moça preta para fazer o filme, e teve teve gente que reclamou. Eu acho uma besteira reclamar. Certo? Eu tô do lado da Disney nisso aí. Mas tivemos a Branca de Neve e eu vi que a Branca de Neve não vai ser muito branca. Eu falei, aí é estranho. Não é um pouco estranho, porra. Vai ser a Branca de Neve latina. Eu falei, cara, calma aí, mano. Imagina se for da Colômbia, não vai ser a Branca de Neve, vai ser a Carolina Cocaína. Mudaram o filme todo, mano. Vai ser a Branca de Neve, mas não vai ter 7 anões, vai ser um anão. Eu fui ver por quê? Porque pra gente não estimular o preconceito contra as pessoas que têm nanismo. Mas pergunta pro anão se ele tá feliz com isso. Imagina um anão que é ator, tá feliz da vida, falando, pô, vou fazer um teste, mano. Tem 7 papel pra mim, com certeza eu pego um. Eu vou ser o zangado. Aí o cara chega lá no teste pra fazer, né? Fala aí, galera, vim pro teste aí. Eu não vou fazer que vai dar merda. Vim pro teste. Eu já sou, né? Olha o meu tamanho, caralho. Só botar o jogador de basquete, o Zé Roberto do meu lado aqui. Aí o anão chega lá, pô, vim pro teste. A mulher fala, infelizmente, o nosso papel, o papel que a gente tinha já foi preenchido. Como assim, caralho? Por que tem o papel? Ah, porque a gente quer proteger vocês. Porra! Me dá um emprego, caralho! Ah, mas não tem, vai ter um anão só. E o anão, beleza, vou voltar a ser tequileiro, caralho. Que sacanagem, mano. Outra mudança no filme, não vai ter beijo pra acordar a Branca de Neve. Porque não pode beijar a mulher quando ela tá dormindo. E aí não vai ter beijo. Porra, mano, peraí, vai acordar como? Buzina de caminhão? A Branca de Neve dormindo. Aí no fim ela casa com um Transformer. Olha, mano, que doideira, viu, cara? O mundo acho que tem que ter uma mescla, né, cara? Não pode ser nem tanto pra uma coisa, nem tanto pra outra. Mas um dia a gente chega lá, depois da guerra. Agora eu quero falar um bagulho pra vocês, mano. Eu sinto que esse teatro tem uma vibe incrível, sabe? É muita gente reunida pela primeira vez. Eu queria fazer um negócio que eu nunca fiz.
eu preciso muito da ajuda de vocês. Isso é de coração, não é piada aqui não, tá? Beleza? Posso pedir uma ajuda? De verdade? Eu acredito em energia. Apesar de ser judeu, fumei bastante maconha na minha vida. Não, tô brincando, nada a ver. Eu acredito em energia e eu conheço alguém que está precisando da energia. Como a gente tem muita gente aqui, perto de 1000 pessoas aqui nessa casa, eu queria que todo mundo mandasse uma energia para uma pessoa que tá se fudendo, mano. Há 10 anos está mal e precisa sair dessa. Então eu preciso muito, é meio brega o que eu vou pedir, eu nunca pedi isso na vida, no palco, mas eu vou pedir para vocês, por favor, levantem as mãos. Por favor, de coração mesmo, de coração. E, por favor, não é bagulho crente, juro. Levanta a mão todo mundo, por favor. Joga energia positiva e fala, vamos. Vamos, São Paulo, amanhã temos que ganhar. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos, São Paulo. Porra. Vamos. Calma. Ó, quero dizer uma coisa, calma. Quero dizer uma coisa, quero agradecer de coração os corintianos e palmeirenses pela energia emprestada. Obrigado, galera, vocês são foda. Santos não precisa que dá errado, caralho. Tô brincando, da hora, obrigado. Desculpa a brincadeira, que eu sei que tem uns fanáticos aqui. Nós estamos do lado da mancha, pelo amor de Deus, vamos respeitar os caras. Os caras vão invadir aqui, enfiar uma bandeira no meu cu. O pior é que eu vou gostar. Mas olha, vamos mudar de assunto logo antes que dê merda. Fala galera que me segue, beleza? É o seguinte, ó, antes de começar esse vídeo eu quero dar 3 recados rápidos para vocês. O primeiro... Vocês sabem que eu gravei o meu especial de comédia stand-up no dia 2 de setembro, lá no Teatro Bradesco, né? Foi o Muita Treta. Então, me chamaram para continuar lá, mano, porque o show foi animal. Então, durante setembro, eu vou estar lá, aos sábados, às 23 horas, nesse teatro lindo e maravilhoso, de 1.500 lugares. E eu quero chamar vocês para me assistir, para fazer desse show uma puta festa. Ó, ingressos para esse show aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Esse é o primeiro recado. O segundo é que no dia 28 de setembro vai estrear um filme que eu fui um dos dubladores. O nome do filme é Ruim pra Cachorro, do mesmo diretor do Ted, aquele ursinho que fuma maconha. Mano, é um filme muito engraçado. Tô eu, os moleques do Quatro Amigos, a Bruna Luiz, você não pode perder, tá no cinema e tá realmente engraçado pra caramba. E último recado, em outubro vão rolar uns shows meus na Califórnia, então fica ligado, Los Angeles e San Diego, tô dando informações também aqui na descrição. Então é isso, bom vídeo de stand-up pra vocês, espero que vocês deem risada aí com esses cortes de improvisos dos últimos shows do Muita Treta. É nóis, tamo junto. Da hora. Alguma profissão diferente, de médico, de advogado, de engenheiro, de professor, uma profissão que você fala na rua, que você faz, e as pessoas ficam te perguntando para você se explicar, tipo a minha. Por exemplo, eu sou comediante, eu falo, as pessoas, como assim? Conta uma piada. Fala, vai tomar no seu cu. Alguma profissão diferente, vamos ver. Você faz o quê, moça? Olha, que da hora, moça. Quanto tempo você é atriz? Olha, mano, e você fuma, né? Você tem só o verdinho. Não, aquela falou, só atriz. Eu lembrei muito como é, Nair Belo, tá ligado? E legal, você trabalha 20 anos como atriz, que da hora. Teatro, TV, musical. Olha, musical, sua voz é linda. Acabei de dar uma puta mancada, né? Você fuma pra caralho, musical. Desculpa, como é que é? Você é o quê? Ah, agora sim, mano, contralto. Ela já foi, eu lembro dela do musical. Você fez aquele musical do Marlboro, né? Cigarros cantando. Venha para o mundo de Marlboro. Você vai fumar, se divertir. E o câncer não vai te fazer rir. Venha para o mundo de Marlboro. Efizema.
Desculpa, você sabe que eu sou um bosta, né? Oi? O que foi? Você não fuma, eu sei, eu tô zoando. Eu fumei muitos anos. Eu fumei, não fumo mais. Você fez dublagem também, não fez? A Selma do Simpson. Sua irmã também? Tá. Como você chama? Luciana, desculpa a sacanagem. Você sabe que eu sou um animal, né? Foda-se. Qual o teu sobrenome, Luciana? Luciana Vasconcelos, muito prazer, viu, mano? Ainda vou ver uma peça sua, desculpa a sacanagem, viu? Fala, agora fudeu, ela tá brava. Saiu da área do musical? Por que será, né, Luciana? Não, tô brincando. Fala, o que aconteceu? E é nada. As coisas vão acontecer pra você quando você menos espera, Luciana. Ela, caralho, ela tá amargurada, eu ainda dei uma puta zoada. Vai dar certo, Lu. Caralho, toma essa. Hoje eu sou empresária, da hora. Que marca de cigarro você tem? Ô, Luciano. Sou dono do Derby. Sou rica. Tô brincando, vai ser da hora. Tamo junto, desculpa aí, eu sou um verdadeiro bosta. Ó o marido querendo entregar a mulher. Eu já peguei a briga ali. O que você faz, moça? Pode falar, não vou. Terapeuta holística não é nada demais? Como assim? Explica pra nós. Terapeuta de energia, é isso? Mandar o pessoal alinhar os chácaras. Você consegue ver só pelo olhar se a pessoa está com o chácara alinhado ou não. Você consegue sentir a energia? Como é que eu tô? Tô alinhado? Oi? Tô nada, eu tô mó na merda, mano. Você é mó ruim, se liga. Não, eu tô brincando, cara, vou acusar. Mas que legal, porra, acho do caralho isso, né? Mexe com as energias e tal. Picareta, né? Vocês são... Tô brincando. Eu tenho uma dessa, viu, que me alinha. Eu tô ligado. A gente precisa se alinhar de vez em quando, mano. Vocês não estão, não é fazer balanceamento de chácara, né? Eu sou tipo um Corsa. O marido dela é mó feliz que ela tá sendo zoada. E ela, puta, né? Vou desalinhar seu chácara, você tá fodido. Fazer seu chácara virar um sítio. Nada a ver. É o quê? Calma. Você também manda energia? Ih, fudeu, mano. Cuidado aí, galera. Hora mandar um Hadouken na sua alma. Já sai se cagando do show. Você faz o quê? Engenheiro de pesca. Ah, se fuder. O cara tem um barquinho, meteu uma engenharia. Não, sério mesmo, engenheiro de pesca? Como é que funciona? Entendi. Produção de alimento, mas chama engenheiro de pesca mesmo. Eu acho que engenheiro de pesca é um cara que desistiu da faculdade. Um engenheiro que no meio da faculdade falou, não vou pra aula não, vou pescar, foda-se. O que você faz? Sou engenheiro de pesca. O que você faz, você? Eu sou engenheiro do bar. Sempre ali, qual a sua área da medicina? Olha, aí é um médico verdadeiro, hein? Ter chavecado a resposta, deixa eu sentir seu coraçãozinho pra ver se tá bom. Mais médico, vamos ver, mais médico. Parece um programa cubano, né? Perguntando. Você, qual a sua área, mano? Ué, lá. Esse é o dilema do homem, né? Do coração pra rola. Você vê. É o que a gente... meninas, vocês querem entender o homem? É isso. Esses dois definem.
Nosso coração tá num lugar, a rola não concorda. E um examina o coração, a outra rola. Vocês têm que conversar e elaborar uma solução para nós. Sei lá, ligar um cabo, né? Uma boa ideia, né? O coração pra rola. Resolve, mano. Infidelidade, um mundo mais feliz. E você sempre quis trabalhar nessa área da giroba? Como é que foi isso aí? Não? Como que descobriu no caminho, né? Você é judeu também, dá dinheiro, lógico. Alguém tem que fazer, né, mano? Da hora, mano. Você depois chega em casa, a esposa, como é que foi seu dia? Puta, hoje foi um saco. Mas às vezes é do caralho. O importante é que a sua vida é pica, cara. Desculpa, não tinha como. Não dá bola pra mim, relaxa. Não dá pra não fazer, né, mano? Que bosta, cara. Uma vez eu fiz um evento corporativo para um pessoal de urologia. Aí o cara que contratou falou, mano, pode fazer as piadas que os caras adoram. Eu elaborei umas 30 na sequência, só desse nível. Foi uma bosta. Os caras ficaram chateadíssimos, mano. Até pegaram no meu pau no final. Inventaram as doenças. Uma pergunta em Campinas. Alguém aqui na plateia entre 18 e 25 anos? Levanta a mão, por gentileza. Ali, mano, você, com a camiseta do Metallica também, muito bem. No carnaval, tá curtindo o carnaval do Metallica? É foda, né, carnaval pra roqueiro, mano? Mas você não gosta nada, zero? Só boteco. Eu ainda gosto, eu gosto do rock, mas... Que bosta, tá vendo? Por isso que eu venho pro teatro. Fui sambar, minha perna não acompanhou. Que mico do caralho. Esquece que vocês viram isso. Muito bem. Parece aquelas atrizes meio polonesa, né? Que vai, enfim, desencana. Você, eu ia falar, esqueci. Como é que você chama, mano? João faz o que da vida? Sou estagiário. Estagiário? Olha do quê? Engenharia, muito bem. Tá. Quantos anos você tem, João? 24 anos, João, roqueiro pra caralho, de Campinas, bigodinho. Gostei do style do bigode, João. Que ano que você tá na engenharia? Não faz pergunta difícil. Por quê? Complicado. Bombou, João? Uma vez só. Só uma vez? Atrasa tudo, desculpa. Você tá com seu pai aí, João? Tô com a minha mãe e com a minha Com a sua mãe, entendi, desculpa, né? Bombou, João? Não, atrasa tudo. Atrasa o quê? Eu atrasei, acabei não estudando, atrasei um ano. João é o único de 24 anos na sala dele, o único que tem algum pelo na sua sala. João de bigode, os moleques sem pentelho na sala. Tô zoando, João. E você é estagiário aonde? Numa empresa que faz inspeção e ativos para a indústria. Caldeira, tubulação, tanque. Que interessante, João. E fala uma coisa pra nós, o que você mais gosta de fazer no seu dia? Ouvir música. Ouvir música. Namora, João? Sim. Olha, cadê ela? Nova Zelândia. Puta que pariu! Você é da hora pra caralho? Por quê? Ela tá do outro lado do mundo. É isso aí, você no carnaval tá no teatro, muito bonitinho, João. Muito bem, vamos mandar um vídeo pra provar pra ela. Tá vendo a putaria rolando no Brasil e o João no teatro com os pais. Ela deve estar no bloquinho na Nova Zelândia, certeza. Tem um puta carnaval lá. A bola Maori. Desencana, essa aí foi pra 2 pessoas. Ô João, fala uma coisa pra nós. Há quanto tempo ela tá lá? Uma semana. Ai, caralho. Então é meio... Mas ela vai ficar lá um tempão ou já volta? Um ano só. Só um ano, João. Meu Deus do céu, João. E aí, você vai visitá-la? Pretende? No estágio vai ser difícil, João. Fazendo estágio de caldeira, João. Não vai dar pra você visitar ela. Mas vocês encontram no meio do caminho, né? Ela vem até
Bertioga. Ai, sim. Não, zoeira, mano. Tomara que dê certo, João. Do caralho. Você sabe que eu vou deixar você tranquilo. Nova Zelândia é um povo muito respeitador, viu? Tem lá os caras que chamam Maori. Já ouviu falar? Maori, mano, é exatamente. É uns caras de 3 metros. Um braço, mano, do tamanho desse palco, assim. Os caras cheios de hormônio. Transa pra caralho. Faz um malabares com a sua mina, viu? Não, tô brincando, vai dar tudo certo. Desculpa, João. Fala uma coisa pra mim, o que você mais gosta de fazer no seu dia, João? Eu já falei, né? Qual foi a resposta? Hã? Ouvir música, pô, Metallica. Que música que você curte, Metallica? Beleza, um abraço, João. Escolheu a única música que eu não sei qual é. Só pra me fuder, não. Ah, tô ligado, boa. Essa é mais famosinha, não vem puxar o saco. Muito bem, João. Alguém aqui, mais alguém entre 18 e 25 anos, levanta a mão, outra pessoa além do João. Você, mano, como é que você chama? Lucas, quantos anos? 18 tá com quem aí? Sua mãe? Mentira que é sua mãe, nem fodendo. Sua mãe parece mais nova que você, Lucas. O que você está fazendo da vida, Lucas? Vai começar um curso de barbeiro? Caralho, da hora, promissor. Oi? Eu vou, lógico, mano. Eu posso ser só cobaia. Que legal, mano. E você quer abrir um salão? Ah, da hora. Você sempre sonhou em ser barbeiro? Ou dirige mal? Não me estranha essa pergunta, né? Você pergunta pro Rubinho isso aí. Você sempre sonhou em ser barbeiro? Nada a ver, nada a ver. Fala pra mim, Lucas. Uma tradição. Você sempre quis cortar o cabelo. Muito bem, Lucas. Que legal. E é o que você mais gosta de fazer, então. Da hora, Lucas. Tem namorada, Lucas? Foi? Puta, calma aí, mano. Era só uma pergunta. Virou um assunto de interesse do teatro. Tem namorada? Não, fui traído. O que aconteceu, Lucas? Você tava ficando com ela, tava namorando? Comprou uma pulseira. Ah. Puta que pariu. Calma aí, ele gosta dos detalhes que ele lembra, né? Ele é muito materialista, né? Ele comprou uma pulseira, deve ter sido cara pra caralho a pulseira pra ele lembrar. E aí ela apareceu com uma foto com um policial usando a pulseira que ele deu. Desculpa, eu tô rindo porque... Por causa da pulseira. A pulseira eu achei um detalhe muito interessante. Que pulseira do equilíbrio que você deu pra ela? Uma pulseira de prata, né? O Lucas ralou pra caralho. Cortou um monte de cabelo de metaleiro, deu a pulseira e ela apareceu com o policial. Que merda, hein, Lucas? Esse policial é daqui? É lá de Minas, graças a Deus, né, Lucas? Hã? Ah, é lógico, né? Não, mas você pode tirar. Hoje em dia, corta ele com a navalha, Lucas. Caralho, mano, a mina trocou você por um policial. E ela ainda tá com ele ou você nem sabe? Tá com ele. Mas esquece ela, mano. Relaxa, você vai cortar os cabelos, vai conhecer um cara da hora. Ou então pega o cara na tocaia um dia. Vai até Minas, falou, meu querido. O cara, não vou dar ideia errada. O cara vai... Não, mano. Pô, eu tenho muito apreço pela polícia. Eu queria cortar a sua barba aí de graça. A única maneira de você ganhar essa batalha, né? Eu sempre tenho um cagaço de corte. Barbeiro tem que ser de confiança, né, mano? Você tá lá, o cara taca aquela navalha em você. Sempre eu penso, mano, se esse cara não gostar de mim, acabou. Você tá lá avulso, né? Ou na toalha quente também, né? Pode ser pior. O cara bota no saco, bota na sua cara. Eu faria isso. É uma vingança mais leve, dá pra você fazer. Posso botar a toalha quentinha? Pode. Limpa a bunda, bota na cara dele e vai embora. Lucas, mano, foi traído.
Sua barbearia pode chamar Corno Shop. É um bom nome, às vezes usa essa energia. Não ri não, que é o seu futuro, viu, mano? Se o Mauro é assim, imagina o policial da Nova Zelândia. Porra, cara, juventude tão sofrida já, né? Cheia de história. Você já falou o que você mais gosta de fazer da vida? O que você mais gosta de fazer? Barba. Cortar cabelo. Desculpa a pergunta, mas você descobriu que foi... Agora virou a Márcia, né? Você descobriu que foi traído porque você viu uma foto, foi isso? Ou você tava trocando ideia com ela? O que você tá fazendo com esse cara? Falou, fiz barba, cabelo e bigode. Era só pra falar essa merda. Viu a foto, né? Que merda. Mas faz tempo já isso. Outubro. Caralho, o cara lembra o mês, mano. Ele vai se vingar. Ó, carnaval, mano. Vai, entendeu? Confio em você. Mãe, bota o Lucas pra rolo. Olha, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Fiquem tranquilos, sabe? Porque existe uma tensão nos meus shows. Porque o show anterior que eu fiz chamava-se Muita Treta. E ele pegava nos pontos um pouco delicados para o nosso momento atual, entendeu? Muita política, muita doença terminal, doença venérea tinha também. E esses eram os temas mais leves que tinha no meu show. Então esse show eu resolvi fazer de uma maneira diferente, sem polêmica, simplesmente para divertir a plateia, certo? Por isso queria saber a opinião dos meninos sobre a legalização da maconha. Muito bem, sua opinião, Lucas, lembrando, sua mãe está do seu lado. Não, mas pode falar, ela tem cara de ser super liberal. É bom para esquecer o chifre. Tá vendo, cara? Esse é o famoso corno noia. Tô brincando. Olha só, mano, que bom que vocês estão aqui no pleno carnaval, mano. Eu fico feliz de não estar me fodendo sozinho. Carnaval. Você acredita? Às vezes, tipo, umas marcas mandam umas coisas pra minha casa, sabe? Tipo, marca manda umas coisinhas, sabe? Fala assim, ó, como querendo dizer, a gente não quer te dar dinheiro, mas pega um produto. E aí chegou uma caixa de camisinha na minha casa da Ola. Falei, mano, eles não sabem com o que eles estão falando. Mandar uma caixa de camisinha pra minha casa é a mesma coisa que você mandar um livro pra casa do Bambam. Não vai usar. Mas ainda bem que eu conheci o Lucas. Então eu quero dar pra você, Lucas. Esse carnaval é o seguinte. Pera aí. Pega mais camisinha. Você vai usar tudo, Lucas. Pra você eu vou dar no final do show. É isso, Lucas. Eu não vou usar, mano. Usa pra mim. Momento da camisinha. De nada, Lucas. O que é isso pra mim? Puta, eu ganhei. O cara me deu. Um abridor de garrafa. Muito obrigado. Um abridor de garrafa. Olha. Tá bom. Obrigado mesmo, viu, mano? Ganhei um abridor de garrafa. Tô, Lucas, um abridor. Eu recebi. Ai, você, porra, vem aqui. Que da hora, que prazer te ver, cara. Porra. Tudo bem? Eu esqueci o seu nome. Alemão. O alemão. Vocês conhecem o alemão? O Lemão. Lemão House. Vocês conhecem esse cara? Mano, ele é maravilhoso. Ele faz uns vídeos no Instagram cortando churrasco, né, mano? Com a barriga de fora. É fantástico. É muito engraçado. Cortando os puta pedaços de carne. Essa carne é assim, pá, e a barriga. É o que eu quero ser da minha vida. Isso é muito foda, Lemão. Salva de pau pro Lemão do churrasco. Porra, mano. Que legal. Amanhã eu vou estar que nem você lá, cara. Ei, caralho, porra, barriga pra fora. Feliz, isso que é importante. Barriga pra fora e o pau pra dentro. Lemão, que legal, cara, que ele veio. Não era pra ter falado isso também. Me desvirtuei agora também. Tá vendo, Lucas, o que você faz?
nada o Lemão me deu um abridor de garrafa. Mas olha, o que eu ia dizendo, cara, o carnaval é um pouco deprimente, né, às vezes. Eu curtia muito carnaval, sabe, numa época que eu era solteiro, feliz, eu curtia. O último bloquinho que eu fui, acho que foi o de Lego, cara, eu nem lembro. De verdade, mano, eu não lembro muito bem. E também o carnaval do casado é que nem o Halloween do diabético. Você vê os docinhos passando assim... Fala, mano, se eu comer eu tô fudido. Mais ou menos isso, né? Não, mas eu vou falar, cara, e engraçado, a minha esposa, eu já fiz essa piada, mas eu vou fazer de novo, porque ela fez de novo isso ontem, cara, te juro. A gente tava vendo a cobertura do carnaval, porra, na TV, né, daí a mulher tá no bloquinho lá, repórter da Globo News, sei lá, entrevistando a galera no bloquinho, e aí minha mina só vê, né? E eu tô olhando assim pra ver as notícias. Aí minha mulher já senta do lado. Olha essa mulher, olha isso, olha! Nossa senhora, essa mulher é vestida que nem uma vagabunda. Falou, pode crer. Nossa, olha aí, essa mulher aí não se dá o valor, isso aí tá prontinha pra dar. Falou, tá mesmo. Essa mulher aí, ó, não se dá o valor. Isso aí daria pra qualquer um. Você acha mesmo? Até mesmo quem a mulher tá na Nova Zelândia. Caralho, agora tá foda. Aqui em Campinas vocês também estão com essa porra da Defesa Civil, mano? Com esses alertas da Defesa Civil, vocês também estão? Porra, parece videogame novo na mão dos idiotas, né, cara? Toda hora chega um alerta, pô, nem precisa. Às vezes é uma garoa. Alerta, a Defesa Civil não sai da sua casa. Sua vida está em risco. Uma garoa, vai tomar no cu. É o videogame novo dos caras. Parece que a minha mãe trabalha na Defesa Civil. Ela que tá mandando, ó, vai chover, não sai. Toda hora, todo mundo noiado. Chegou alerta de terremoto em São Paulo, os caras tão loucos. Terremoto, imagina ter um terremoto. Isso foi do Google, mas é um alerta, nada... Imagina um terremoto em São Paulo, a bosta que não ia dar, cara. Imagina os caras, coitados, na Cracolândia dar um terremoto. Os caras, porra, isso aí deu barato mesmo, hein? Caralho. Defesa Civil, cara. A gente tá muito alarmista. Tem que tomar cuidado também para não ser tão alarmista, né? Já chegou notícia do novo coronavírus. Pelo amor do Senhor, não venha. Vocês viram isso? Mas não vai ter, calma, não vai ter. É que tem uma suspeitinha. Lá na China, de novo, não sei o que esses filhos da puta estão fazendo. Toda hora tá vindo uma doença de lá. Para, cara. Parece que agora vem do outro morcego, que é um morcego anão. Porra, pra quê? Não precisa ter morcego anão. Sabe, cara, eu não quero ser preconceituoso. Mas se o morcego anão tá dando problema, vamos acabar. Não faz muita falta, sabe? O que vai fazer com o morcego anão? O próximo Batman vai ser o Toquinho, cara. Faz sentido correr risco por causa do morcego anão. Enquanto isso, mano, o nosso país aí tá pegando fogo, hein? Em breve teremos uma pequena guerra civil por aqui, já estamos sabendo. Pô, esses dias, eu vou parar de falar de política. Chega. Já semana passada zoei o Lula do preço do ovo. Falei da PGR, tentativa de golpe. Falei, essa semana eu não vou falar nada, foda-se. Daqui a pouco os caras me ligam, o Bolsonaro tá no Léo Dias. Eu falei, por quê? O que tem a ver o cara tá no Léo Dias, filha da puta? Eu não quero mais falar disso. Fazendo fofoca, o Léo Dias é o fofoqueiro. Eu fiquei imaginando o Léo Dias. Bolsonaro, como é que tá o seu coraçãozinho? Olha só, agora tá melhor. Larguei o bacon como cenoura. Já foi traído, já pelo Mauro Cid. Conta uma fofoca só pra mim, Bolsonaro. Só uma fofoca pra mim. Eu vou conquistar a Bolívia. Não combina o Bolsonaro nesse programa, cara. Daqui a pouco ele vai aparecer nos programas muito aleatórios. Bom Dia e Companhia, você vai ver o Bolsonaro. Só nos programas marginalizados, né? O que você quer, Bolsonaro? PlayStation. Ele vai aparecer no Masked Singer, tá ligado? Ideologia, eu quero matar a viver.
Todo dia, ai Sônia, me convence que o céu, com a máscara de cura, faz tudo ficar infinito. Que a solidão é pretensão de quem fica escondido, caçando pica. Que mico do caralho, né? Essa foi roda. Ai, caralho, que bosta que eu fiz agora, hein? Não, hoje também tava você vendo a treta que deu na Casa Branca. Caralho, mano. Porra, cara, vocês viram o bagulho do Trump hoje? Tava rolando um papo. Eu tava zapeando ali, aí eu vi o Trump trocando ideia com o Zelensky lá da Ucrânia. Os caras começaram a brigar com a câmera ali. O Trump tratando o cara mal pra caralho, falando assim: você tá sendo folgado. O cara não falou nada demais, assim, você tá sendo folgado, não sei o quê, na Casa Branca. Você tinha que agradecer que a gente tá ajudando vocês e não sei o quê. Cara, o Trump tratou tão mal o Zelensky que o Putin ligou pro Zelensky e falou: mano, vem em casa que você vai ser melhor recebido. Minha casa a gente te trata melhor. Porra. Mas eu fui assistir o bagulho inteiro, né, cara? O cara também é foda, né? Porque o Trump é muito pavio curto. E ele tava falando, vou fazer a paz entre os países, você vai lá assinar um acordo, e o outro tá no meio de uma guerra, né? Aí o outro falou, tá, vamos assinar um acordo, mas o cara é um terrorista. Não, tudo bem, mas a gente vai assinar um acordo. Não, vamos assinar, mas o cara invadiu primeiro. Eu sei, mas a gente vai assinar um acordo. Não, vamos, mas você tá ligado que ele é um assassino. Porra, caralho! Foi aí que o cara explodiu, entendeu? É uns puta debilóide no mundo, cara. Pelo amor, o outro é comediante, cara. O Zelensky, coitado, mano. O cara era comediante, velho. Falou, vou ser presidente. Aí ele virou presidente, deu coronavírus e a Rússia invadiu. Puta que pariu, o que mais pode acontecer com ele? Ele vai trabalhar na rede TV daqui a pouco. Pra terminar de se fuder na vida. Senhoras e senhores, completamente gratuito. Recebam com uma salva de palmas, Fábio Rabin. Fala, Brasil! Essa galera. E aí, mano? Como é que vocês estão? Tudo bem? Que da hora, mano. Eu vim aqui porque, porra, eu gosto desse show. 4 amigos. Hoje em dia eu não tenho nenhum amigo. Então eu vejo eles conversando, eu falo, porra, que saudade da época que eu era vivo. Hoje em dia eu sou casado, né, mano? Minha vida acabou, eu não tenho nenhuma amizade. Eu vou dizer a verdade pra vocês. Eu vim aqui pra contar uma história, inclusive, que foi com o Thiago Ventura, por isso que eu vim aqui. E eu não lembrava do que tinha acontecido, por alguma razão. Eu demorei uns meses, mas agora, depois de flashbacks, eu consegui lembrar o que eu fiz hipnose para lembrar dessa história que eu vim contar. Foi o seguinte, aconteceu no carnaval, que para mim é a data mais fodida da minha vida. É a pior data que existe pro cara casado, quem tiver com a esposa não vai assumir aí. Mas é muito ruim, mano. O carnaval do casado, eu vou dizer para vocês, é a mesma coisa que, sei lá, o Halloween do diabético. Você vê os doces passando. Aí você fala, mano, se eu comer, eu morro. E pra mim é sempre zoado. Eu tô lá com a minha esposa no sofá e a gente assiste TV, fica em São Paulo, é lógico, né? Que eu não sou otário. E aí eu tô em São Paulo vendo a TV, a repórter chama aquelas minas, começa a entrevistar. Vamos agora para Salvador. E eu falo, não, quem vai é você. Eu tô em casa. E ela começa a entrevistar umas moças bonitas, né, mano? E fala, e aí, tá curtindo muito carnaval? Já beijou quanto? A mina, beijei 30, vou beijar mais. Aí minha mina fala, nossa, você tá vendo isso? Eu falo, tô. Nossa senhora, essa mina aí não se dá o valor. Eu falo, não dá mesmo. Olha esse shortinho dela aí, atochado no meio do rabo. É. Tô vendo. Nossa, essa mina tá prontinha pra dar. Eu falo, tá. Essa mina daria pra qualquer um. Você acha mesmo?
Até mesmo quem é casado. Aí eu tava em casa nessa, né? Vendo esses programas, passando ódio com a minha esposa, com a minha filha. Aí o Ventura me ligou no carnaval, foi esse ano. Falou, ei, cachorro cuzão do caralho, cola em casa, mano, traz a família aí, arrombado, cola com nós. Eu não entendi nada do que ele me disse. Eu só entendi que se eu não fosse, a minha vida corria perigo. E aí eu fui pra casa dele, não sei se vocês sabem, né, mano? Pô, puta legal, inclusive, maior conquista. Ele comprou uma casa que é mais ou menos do tamanho da União Soviética. Tipo, juro, o bagulho não tem um caseiro, tá tendo eleição pra presidente da casa dele. Tá lá o Ciro Gomes, lá, vou cortar o preço da maconha pela metade. Bagulho, mano. Aí eu sei que ele falou, cola aqui, cuzão, vai ter churrasco, tá ligado, mano? Traz a carne aí, traz cerveja, traz a churrasqueira, traz umas minas. Eu falei, mano, eu não vou, caralho. Falou, não, zoeira, cola aqui, tem tudo, não sei o que. Chega aqui 1h. Aí, mano, minha esposa se arrumando e tal, minha filha e eu, né, mano? Aí eu cheguei lá 4h, velho. E a casa do cara tem que pegar a estrada, né, pra chegar. Aí eu cheguei e já pedi desculpa, né? Falei, pô, mano, atrasei pra cacete, ia ter que ir embora às 5 e pouco, né? Aí ele falou, relaxa aí, Rabinho, chegou muito tenso, mano, vamos fumar um baseado. Aí eu falei, porra, vou pegar a estrada, né, mano, com a minha filha, minha esposa, chapada. Falei, lógico, bem melhor. Já volta focadão, mano. Já desvia até dos discos voadores e bagulho. Eu sei que, mano, eu fumei um baseado dele, eu já fumei alguns baseados ao longo dos meus 40 anos, mas esse é bom, viu, mano? Eu vou dizer, eu cheguei na casa do cara domingo, eu fui embora na quinta-feira. Mano, eu não tinha roupa pra ficar. Eu juro, durante esse período eu não vi a minha esposa, eu não vi a minha filha, eu não lembro de absolutamente nada. Eu só sei de uma coisa. Eu quero muito voltar na casa do Ventura. Porque o bagulho foi louco, mano. E eu fiquei lembrando por flashbacks algumas coisas que aconteceram, tá ligado? Eu lembro que eu cheguei lá com a minha filha, né, porra. E ele falou, cola na piscina aí, cuzão, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, vamos entrar, né, mano? Aí fui com a minha filha e tem as caixas de som do lado da piscina do cara. E ficava tocando um funk, né? Nada contra, não tem nenhum preconceito. Mas não acho que é uma música muito pra criança, tá ligado? Que ficava tocando botadinha, as vagabundas, a botadinha saliente, nas cachorras, a botadinha. Não demorou 1 minuto, minha filha falou, papai, o que é botadinha saliente? Falei, então, filha, tá ligado? Quando a galinha bota um ovo, por alguma razão ele vem saliente. Não sabia explicar, né, mano? Aí eu falei, ô Ventura, na boa, minha filha é criança, mano, muda o som aí, ele pode crer, mano. Ele botou essas novinhas, assanhadinha, que só quer vral. O inferno. Aí minha filha fez amizade com a sobrinha do Ventura, que é uma gracinha, a menina, mano, mas maloqueira, viu, mano? É da hora, minha filha aprendeu uns bagulho novo, mano. Esses dias esqueci a chave do meu carro, mano, minha filha fez uma ligação direta. Aprendi no Ventura. Falei, porra, mano. Aí elas estavam brincando 1 hora assim, minha filha começou a chorar. Eu falei, já apanhou, né, Patricinha do caralho. Falei, o que você tá chorando, filha? Ela falou, ela não tá brincando comigo. Eu falei, como assim? Não, porque a gente tá brincando de médica, eu tô aqui com a Barbie machucada, ela não vem me atender. Eu falei, por que você fez isso? Ela falou, mano, no SUS demora. E aí, cara, eu sei que eu tava lá, pô, com as duas, né, com a minha filha e com a Yasmin, né, tava brincando com a sobrinha do Ventura, levei as duas pra piscina, tal, e tem uma piscina, sabe aquelas rasas que vai ficando no fundo, né, e a minha filha, pô, já nada pra caceta, eu fui levar a sobrinha do Ventura no fundo, não sabia nadar, normal, né, aí eu falei, pô, vem aqui, o tio ensina pra você, ela falou, nem fudendo, mano. Eu falei, por quê, velho? Ela falou, primeiro que você tá drogada. Falei, não, seu primeiro argumento já me convenceu, tá certo.
Só que eu vi que quando ela ia chegando muito no fundo, ela dava uma desesperada muito foda, tá ligado? E aí eu já me liguei, eu falei, mano, ela deve ter algum trauma, alguma coisa. Aí eu pensei, vou trocar uma ideia com a mãe do Ventura sobre isso. Chapado. E aí eu cheguei na mãe do Ventura, né? Falei, ô, tudo bom com a senhora? Tal. Senhora é o caralho, cuzão. Falei, calma. Falei, ó, seguinte, acho que a sua sobrinha, sua neta, ela tá um pouquinho traumatizada por alguma razão. Ela não pode ir pro fundo, tal. Ela falou, minha neta tá na piscina, mano. Aê, volta aí, caralho. Você sabe nadar? Não sabe? Então, quer morrer, cuzão? Eu falei, acho que eu entendi o trauma da menina. Mas aí, mano, eu sei que vocês devem estar pensando, falar, pô, mas aí só tinha drogado nessa viagem. Lógico que não, tava lá o Nando Viana também. E o Jordan Felipe. Eu sei que eu cheguei, o Nando falou, Rabinho, legal que você chegou, mano. A gente tá aqui parado que nem uns vegetal nesse carnaval. Mano, agora que você chegou, nós vamos dar risada. Eu dei um pega no bagulho. Mano, eu fiquei 4 dias que nem uma árvore, assim. Ninguém falou nada. A gente só começou a se movimentar uma hora que chegou os amigos do Thiago da onde que é esse? Do Taboão da Serra. Chegou o amigo dele, 2 metros de altura, o cara, o Ventura, falou, aí, mano, esse é meu truta, é o Thiago Cocô. Aí eu falei, e aí, Thiago, beleza? Ele falou, não, pode chamar de Cocô, mano. Eu falei, não, Thiago tá bom pra mim. Aí o próprio cara falou, mano, me chama de Cocô, caralho. Aí eu falei, beleza, Cocô? Ele, Cocô, caralho, tá me tirando, cuzão. Você tá maluco bipolar, velho. Aí tô lá meio avulso, né? Aí uma hora, pô, o Thiago falou, pô, vamos jogar o futebol aí, né? Eu falei, vamos jogar. Eu sou ruim pra caralho, mas eu gosto, né, mano? Ele falou, não, e é só gol a gol. Aí eu falei, caralho, meio estranho, né? Que o campo do cara é o tamanho do Maracanã. Até chegar a bola, o cara dorme, tá ligado? Aí eu fui jogar, o Thiago chutou uma bola, normal, né? Defendi, pá. Ele falou, não, viado. Não pode defender com a mão, tem que defender com a cabeça. Eu falei, quê? Falei, pô, pra você é fácil falar, né, mano? O maluco parece um pop funko. Jogar gol a gol com o Ventura, defender com a cabeça, é a mesma coisa jogar com o Kid Bengala, só vale defender com a rola, não? Ou com o Di Lopes, só vale defender com o queixo. Mano, eu sei que eu fui jogar uma hora, eu e o Thiago Cocô, e o cara é tão, mano, sabe, o cara é tão rústico, que o cara jogava descalço, mano. Uma bola que ele chutava um tiro de meta pra chegar no gol, dava com o dedão, assim. Bum, e vinha uma bicuda e voava a merda do pé dele junto. Sabe, os perdigoto. Aí a primeira bola veio assim e dá tempo de você pensar, né? Eu falei, caralho, a bola chegando, eu falei, mano, se eu deixar passar, só vai ser gol. Agora, se eu tentar defender, eu vou ter um traumatismo. Só que como eu tava chapado, eu falei, eu tenho que defender essa porra. Mano, na hora que a bola veio, juro, eu fui mirar de dar uma cabeçada, passou da minha cabeça, pegou no meu cérebro o bagulho. Pum! Deu um apagão, eu só ouvi a botadinha saliente. Nas cachorras, botadinhas ali. Que mongo. Aí chutei torto pra caralho, o cara chutou de novo, a bola veio, bum, de novo com a cabeça, juro, eu fiquei burro. Na hora que a bola bateu, eu fiquei assim... A terceira bola que o cara chutou, mano, bateu, eu fiquei mongoloide. Na hora que a bola bateu, bum, falei, gripezinha, só gripezinha. Olha, fiquei completamente lesado, velho. Eu sei que foi muito bacana, porque finalmente eu saí de casa. Eu peço desculpa por contar essa história só agora, mas porque eu demorei para lembrar. Fiz hipnose mesmo. E foi uma coisa legal, sabe? De, pô, fazer esses laços de amizade também é legal, sabe? Que nem família. Vou contar um momento fofo que aconteceu. Quer ver? Uma hora eu tava procurando minha filha de noite, né? Aí eu fui ver, tava o Nando Viana botando minha filha para dormir. Deu maconha pra ela. Não, sério, ele tava fazendo um carinho assim, né? Eu falei, ai, que da hora, né, mano? Eu falei, pô, Nando, valeu, mano.
Tá botando minha filha pra dormir, ele falou, que sua filha, mano? Eu tô aqui com... Caralho, cadê meu filho? Eu falei, relaxa, mano, eu também tava chapado, fiz ele dormir achando que era minha filha. A gente começou a dar risada pra caralho, fomos contar pro Ventura, né? Ele tava fazendo carinho num cachorro, a gente falou, ô, mano, você não sabe o que a gente fez? Ele, shh, tô botando minha sobrinha pra dormir. Esse foi o meu carnaval de nóia que eu vim contar pra vocês na casa do Ventura. Ó, mano, quero dizer pra vocês são uma plateia muito divertida, vocês são do caralho, é sempre um puta prazer fazer show aqui. Quero fazer um convite pra vocês também. Dia 7 de setembro eu vou gravar o meu especial de comédia stand-up lá no Teatro Bradesco. É o Tá Embaçado, a primeira sessão às 7 da noite já esgotou. Tem uma segunda sessão às 9h30. Queria muito que vocês colassem lá. Vai ser um show muito da hora, principalmente se for uma plateia divertida, que nem vocês aí, colarem pra me ver, beleza? Puta prazer, tamo junto, obrigado.